Um dos conceitos mais foda no Inescrito é o do cancro. O cancro é uma história que foi corrompida. E essa história aparece como um redemoinho furioso, gigantesco, um tornado de elementos girando em torno de algum tipo de eixo e uma expressão de fúria, de caos, de obscuridade. Só que não é só isso. Quando os personagens principais do Inescrito entram numa história que tornou-se um cancro, eles veem que essa história também está criando um mundo fantasmagórico. No caso, a história é a história Judsus, a história de um judeu que era um cara mau, fazia coisas ruins, mas que se arrepende e que por meio da fé, da religião, se regenera. Esse é o livro. Mas o ministro da propaganda nazi, o Joseph Goebbels, ou Goebbels, né? Pronúncia esquisita do nome, criou um filme totalmente distorcido. O Judsus é considerado o filme mais antissemita da história. Então uma história que era uma história de um homem mau, que pela fé e pela religião judaica se regenerava, se transformou numa bizarrice antissemita. Quando eles encontram o Goebbels, o Tommy fica conversando com ele, o Tommy é o personagem principal, ele fica conversando com ele, e ele atira no Tommy e consegue derrubá-lo. Até então as coisas eram fantasmagóricas, e aí há uma observação muito interessante. A personagem Lizzie, que foi preparada pelo Wilson, que é pai do Tommy, ela explica que, e o próprio Goebbels diz isso para o Tommy: você ficou olhando para mim, prestando atenção em mim, então eu me tornei real. Só que ele não tinha se tornado totalmente real ainda, por isso que ele não consegue matar o Tommy. Mas a Lizzie fala que o cancro criou aquele mundo. E quanto mais as pessoas olharem para o cancro, o mundo vai se tornando cada vez mais real. Ela usa uma expressão muito interessante. Ela diz que se você tem uma história, olha só, ela diz, quando ela fala que é um cancro, né? A história distorcida é um cancro. Se você tortura uma história, ela se transforma num cancro. E aí ela diz, todo esse lugar se formou ao redor dele. Quer dizer, uma história distorcida criou um lugar, criou uma cidade, criou uma realidade que quanto mais fixamente nós olharmos para ela, mais real ela vai se tornar. Depois, quando o Tom encontra com o cancro, e ela está preocupada porque é uma força muito grande, o Tommy não pode ainda enfrentar, ela explica também que o Wilson chama aquilo, que parece uma roda gigante furiosa, de cancro. Acontece quando uma história se corrompe ou fica muito complicada. Isso é interessante, né? E a energia no interior dela acaba envenenada. E aí de novo ela fala sobre ver. Olha o que ela fala. É o resultado das contradições. No livro, Sus comete pecados, mas consegue se salvar graças à religião. No filme, Sus é simplesmente um monstro. Depois que um número suficiente de pessoas assistiu ao filme, houve uma crise, um desequilíbrio. Quer dizer, vamos pensar por um momento que isso possa ser verdade. Se você adaptar um quadrinho, você adaptou um quadrinho, já não é mais a essência já mudou. Já vai mudar, porque o que você planeja para quadrinhos não funciona no cinema e normalmente também vice-versa. Pensa no desenho do Rambo nos anos 80. Tinha nada a ver com Rambo. Pensa no filme do He-Man, com o Dolph Lundgren, o loirão lá gigante que enfrenta o Rock no Rambo 4, o Rock 4. Não tinha nada a ver com o desenho. Simplesmente não dá para adaptar coisas. A adaptação muda o meio pelo qual a produção foi inicialmente pensada. Então você já tem uma distorção.
Agora pensa numa adaptação muito ruim. Pensa em Dragon Ball Super, por exemplo, em que a essência foi totalmente mudada. Aí ela diz que duas coisas acontecem. Isso pode acontecer se a história for corrompida. Uma história corrompida, Supernatural. Quando você chega na 11ª temporada, o Supernatural está irreconhecível. O clima é outro, a paleta de cores é outra, a fotografia é outra, a resolução dos problemas, e tá tudo pior. Ou se uma história fica muito complicada, né, que ela começa a construir muitas surpresas, né, fazer muito revisionismo, trabalhar com muito plot twist. Pense em Heroes, esqueci o nome daquela recente que terminou péssima, né? Game of Thrones, que já é um problema, né? Porque você já tem uma adaptação e você já tem uma adaptação que ela já quebra com uma coisa que os livros têm. A magia nos livros está presente desde o início e na série os caras simplesmente não queriam a magia. Isso foi declarado pelos produtores. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar na possibilidade de uma história estar viva e possuir uma energia. Que ela possui. Porque você está assistindo uma coisa que não é real para você, e aquilo pode te comover, pode fazer dar risada, pode fazer você ter medo. Aquilo está vivo num nível que você não está, porque o filme vai continuar existindo depois que você morrer. Vamos pensar que há algum tipo de vida numa produção, num livro, num filme, numa história em quadrinho. Que há uma energia ali, que afeta pessoas, que faz com que elas tirem dinheiro do bolso, dinheiro que elas suaram muito para ganhar, e invistam, coloquem lá sem se preocupar. Se essa energia se corromper, o que será que ela faz de ruim para nós? Outra coisa, uma história viva, ela usa a palavra torturar. E depois ela diz que essa história torturada criou tudo aquilo que a gente estava vendo. Primeiro, meu querido, tudo são histórias. Tudo que existe é feito de histórias. Se eu conversar com você, perguntar alguma coisa sobre você, para você me falar qualquer coisa, sobre o que você pensa, sobre quem você se tornou, você vai ter que me contar uma história. E algumas pessoas são ótimos contadores de histórias. Eu perdi muitas pessoas que eu amei, amigos, mulheres que eu amei. E quando eu perdi essas pessoas, eu sempre pensei, nossa, e o que a gente viveu, só eu e essa pessoa? O que é agora? No que se tornou? Existe com mais substância do que essa edição de O Inescrito que está na minha mão? Eu posso dizer que aquilo é mais real do que isso? Certamente que não. Tudo é feito de histórias. Histórias que se solidificam. O cancro é uma história envenenada, corrompida, ou por outros, ou corrompida pelas mãos até daqueles que as criaram, e principalmente uma história torturada, forçada a ser aquilo que ela não é. E quando muitas pessoas interagem, mais pessoas viram os filmes da Marvel esmagadoramente, um número esmagador, muito maior do que as que leram os quadrinhos. E hoje a gente tem um cenário em que os leitores de quadrinhos que tornaram esses personagens valiosos o bastante para que Hollywood se interessasse por eles são chamados de nerdolas, de incels, são empurrados para fora, não queremos você, você é careta, você é isso, você é aquilo, sendo que ele ama esses personagens e não quer vê-los torturados, colocados em contextos que não tem a ver com a essência deles. E pessoas que chegaram agora e que estão olhando para essas deformidades e tornando-as cada vez mais reais no mundo, dizem não, eles nos pertencem, e nos pertencem para que nós os crucifiquemos da maneira que a gente quiser. Eu vou chegar nisso, não hoje, mas a própria história do Evangelho é um cancro.
e um cancro que criou o nosso mundo, que criou a nossa realidade. Quando falei de ascese e de outros assuntos, eu disse que quando deixa de haver vários deuses e o homem fica no polo oposto a Deus, ele se torna o inimigo e ele tem uma tendência maior a ir para o inimigo. A própria maneira como o cristianismo se configurou permitiu o satanismo, permitiu o anticristo, quase que empurrou o homem nessa direção. É algo inerente à própria história. Está dentro da lógica interna, só os cristãos que não percebem. Mas eu vou falar disso melhor no futuro. Mas pensem nisso. Quantos cancros a gente tem visto no cinema? Quantos cancros a Netflix tem produzido? E quando a audiência faz com que aquele cancro afete a realidade, que realidade ele cria? As produções estão mais lacradoras porque o mundo está ficando mais progressista? Ou as produções progressistas estão tornando o mundo mais progressista? Importante pensar. Quando você tem um desenho abominável como o Velma, que tem uma audiência ridícula e ele é renovado para a segunda temporada, o que você pensa? O que deveria você pensar? Por que foi? Porque teve um monte de review. Um monte de gente fazendo review. Um monte. Ah, mas era para denunciar, é para isso e para aquilo. É mesmo? Será que é mesmo? Será que esse é o objetivo? Mas, principalmente, qual é o resultado? Por que a gente está cada vez numa sociedade mais insuportável de existir? Eu sei que talvez você possa apontar um monte de coisa. Você vai me apontar a escola de Frankfurt, você vai me apontar Paulo Freire. E eu vou te apontar as ficções. Elas que se condensam no mundo e fazem do mundo o que ele é.